Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Hoje nós estamos começando aqui o programa número 22. Hoje é dia 17 de dezembro de 2018. Antes de mais nada, realmente estamos chegando aí no finzinho do ano, aí nas festas, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer toda a audiência que tivemos nesse primeiro ano aí de programa da revista Aquarista Júnior. A ideia, gostaria de agradecer as congratulações, as felicitações, as ideias que tenho recebido bastante, dicas para melhoria vamos dizer, do avanço da história que eu estou procurando contar, porque a ideia é essa, né? Nós estamos contando ao longo dos programas a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob a visão, sob o acompanhamento, sobre o convívio que a revista Aquarista Júnior teve com todo o mercado nessa época toda. Tanto com, vamos dizer, a turma dos criadores, a turma dos fabricantes, a turma dos importadores, a turma das lojas, a turma dos aquaristas mais antigos, a turma dos pesquisadores, aquelas pessoas que na época já eram, vamos dizer, bons conhecedores do aquarismo, entendeu? Então a gente teve uma amizade, formalizou uma parceria, uma amizade, um contato, um apoio, recebeu apoio, deu apoio para todas essas pessoas ao longo desses últimos 30 anos. Então, o que acontece? Nos programas que começamos a fazer, estamos tentando contar a história do aquarismo brasileiro nas últimas 3 décadas e o pessoal está gostando, quer dizer, devagarzinho estou contando pitacos aqui, pitacos ali, pegando coisas, estou procurando coisas nas minhas gavetas, nos meus arquivos, aquilo que eu estava, vamos dizer, que estava engavetado, entendeu? Então, devagarzinho estou procurando contar a história. Quando lembro ou quando vejo alguma coisa que passou nos programas anteriores, alguma fotografia, opa, passo. Se você é aquarista, se você profissional do ramo, tiver também alguma coisa que foi interessante, que marcou a tua fase, ou marcou a tua, vamos dizer, a tua existência profissional nesses anos todos, mande para nós, ou mande o contato, ou mande uma foto, ou mande uma foto com um pequeno resuminho. A ideia nossa é realmente, vamos dizer, cercar a história do aquarismo brasileiro nessas últimas 3 décadas, né? Mostrando como é um hobby legal, como é um hobby gostoso, principalmente nos dias atuais, onde vamos dizer, a necessidade de se ter uma atividade, vamos dizer, uma higiene mental, é muito importante, tá legal? Então estamos iniciando hoje o programa número 22. Hoje nós vamos encerrar o ano de 1991. Então o que acontece? Hoje é um programa conclusivo para o ano, porque eu deixei para esse programa 22 alguns pitacos que eu fui pegando em 2 revistas, que eu vou mostrar para você, e também falar da inauguração da sede do Centro Cultural Aquarista Júnior, aqui em São Bernardo do Campo, que aconteceu em outubro de 91, e hoje é o dia de falar um pouco sobre ele, mostrar algumas fotografias, alguma coisa assim, tá legal? Então deixa eu falar também, só para começar, lembra que eu falei que a revista Aquarista Júnior, ela atua em várias áreas, né, que eu sempre falo. Então nós temos, eu até marquei aqui, ó, nós fizemos uma edição em que eu destaquei as áreas de atuação da revista Aquarista Júnior. Então é na área ambiental, com os projetos, com as ideias, com as ações que a gente faz, ligando o aquarismo com o meio ambiente. A área educacional, que a gente formalizou isso em 86, antes da revista até, uma escola de aquarismo, onde criamos, até marquei aqui em 2003, o método Aquarista Júnior de Educação Aquarística, que é justamente, o que é o princípio do método? É ensinar o aquarista a enxergar o aquário pelos bastidores, de dentro para fora. Então, normalmente as pessoas, quando vêem um aquário, estão olhando de fora para dentro. A ideia do método Aquarista Júnior é justamente mostrar o outro lado, os bastidores. Então seria como se fosse se fosse um método sobre televisão, mostrar os bastidores da televisão, não o programa final em si. Então essa é uma segunda área de atuação. A área de pesquisa, que como nós criamos em 91, eu estou falando aqui o Centro Cultural Aquarista Júnior, ele tornou-se também um centro de pesquisas práticas aquarísticas, pesquisas de constatações aquarísticas. Nada com ideias científicas, nada disso, mas mais
por constatações, a gente observar a vida dos peixes, a vida do aquário, a vida das plantas, a vida daquele, vamos dizer, do dia a dia da coisa que acontecia no aquário, entendeu? A área infantil, que sempre foi uma ação importante, principalmente nesses projetos Aquaristinha, Suplemento Infantil Aquaristinha, Revista Aquaristinha, Clube Aquaristinha, sempre envolvendo exposições nas escolas, sempre envolvendo criança com aquarismo com criança, para criar novas gerações. Acho que conseguimos, né? Você vê que hoje aí nós estamos aí em algumas gerações de aquaristas, hoje uma molecada aí, um pessoalzinho novo, tanto menino como menina, entrando também nesse hobby, isso é bacana, entendeu? Então, cuidar, ou vamos dizer, cuidados com a criança. E também a área cultural e didática, onde a revista, a gente sempre fala, ela é um conjunto de várias revistas, porque dentro da revista tem várias seções e várias colunas. Então tem coluna sobre o disco, seção sobre o beta, sobre o lebis, sobre lagos, sobre aquapaisagismo, sobre peixes jumbos, sobre ciclídeos africanos, ciclídeos americanos, peixes importados, coluna do biólogo, coluna do veterinário, coluna do criador, Copec, entendeu? Então o que acontece? A gente roteiro de lojas, então tem várias colunas que se integram, umas 20 colunas mais ou menos, e que toda revista, toda edição, a gente dá pequenas, vamos dizer, uma coluninha a mais. Então fortalece essa área didática e cultural. Esse é o objetivo que eu tinha quando, vamos dizer, preparei ou projetei a revista e que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos. Então desenvolveu na década de 80, sempre buscando no mercado, buscando nas observações, nas dicas, naquilo que o pessoal ia falando para mim, anotando em cadernos de anotações de prioridades, que eu chamava, para publicar devagarzinho, formalizando, formatando artigos, formatando matérias mais longas, tabelas, regras, tudo para ajudar o nosso querido ramo do aquarista, legal? Quando foi, eu queria falar também na revista 21, lembra que eu falei, a ideia sempre foi o quê? Ajudar essa coisa do entendimento do mundo aquático que os peixes viviam. Entendeu? Então não é só ver o peixe no aquário. Vamos tentar compreender vamos dizer, o habitat que ele vive, o micromundo que ele vive, o mini mundo que ele vive. Então quando foi na revistinha número 21, tá vendo aqui, ó? Isso em agosto de 91, página 15. Deixa eu ver se tá aqui. Nós fizemos o quê? Uma matériazinha, para a época realmente era uma novidade, não. Era uma curiosidade bacana que o pessoal tinha em querer conhecer. Conheça a biologia que vive em seu aquário. Tá vendo esse esqueminha aqui? Então, através de um esqueminha prático, simples, coisa basicazinha, né, no caso, né, a gente mostrava o caminho que a matéria orgânica, as fezes dos peixes, os restos de alimento, os detritos, restos de plantas, tudo que ia formando ia caindo no solo do aquário, ou nos cantos do aquário, ou entre as pedras, formava um conjunto que era vamos dizer, a matéria orgânica, entendeu? Que isso existe em todo o habitat. Se você vai num lago, vai numa represa e pisa naquele lodo, né? Que está no fundo do tanque ou da represa, você está pisando num conjunto de matéria orgânica que sofre transformações e aquela brincadeirinha que hoje em dia é muito popular, transformação, vamos dizer, matéria orgânica em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato, opa, o amônia e o nitrito é tóxico para os peixes, o nitrato não é não tão tóxico, opa, o nitrato vamos dizer, fertiliza as plantas, entendeu? No final, quando você troca um pouco, parcialmente a água, você dilui um pouco esse nitrato. Então é um conjunto, é um ciclo biológico que acontece no dia a dia de um aquário qualquer, de um habitat qualquer, e que eu achava que era interessante o aquarista descobrir e conhecer essa coisa de biologia. Então eu sempre achei que a biologia está, né? Muito ligada a essa coisa de aquarismo e vice-versa. Tanto que durante muitos anos tentei sugerir, né, dar ideias para as faculdades, principalmente de biologia comum, ou mesmo biologia marinha, de realmente se criar uma matéria, uma disciplina que seria denominada, na época eu pensava em
técnicas de aquariofilia na biologia, por exemplo, que seria vamos dizer, um semestre inteiro que falaria sobre uma disciplina nesse sentido. Acabou não acontecendo, nós mesmos da Escola de Aquarismo, aqui da revista, criamos esse curso prático, rápido, né? Dinâmico, intensivo, que é justamente com esse nome, Técnicas de Aquariofilia na Biologia. Entendeu? Assim como tem outras técnicas de biologia na medicina veterinária, técnicas de biologia na engenharia de aquicultura e técnicas de aquariofilia na zootecnia. O que é esses cursos? Para ajudar tecnicamente, como assim, tipo, vamos dizer, capacitação, qualificação, nessa área da pessoa entender o que a aquariofilia pode se integrar na biologia. E a gente sempre achou, porque sempre se falou essa palavra equilíbrio biológico nos textos, nas matérias, nos livros, sempre se falou essa coisa que recentemente eu comecei a escrever mais nas matérias, nos artigos da própria revista, essa palavra acomodação biológica, que veio muito naquela coisa de quando você depreda um ambiente, ele se auto-acomoda com o passar do tempo, entendeu? Então essa palavra acomodação achei mais bacana do que a palavra equilíbrio biológico, que todo aquário ele está no limite do equilíbrio biológico, né? Qualquer probleminha para mais, para menos, aquela coisa toda, ele pode quebrar esse equilíbrio biológico. Quando fala em acomodação, não. A água vai se acomodando, o habitante, o habitat vai se acomodando, os peixes vão se adaptando. Então é por isso aquela brincadeira que a gente faz, uma constatação, né? Quando você escolheu um aquário, escolheu aquele espaço para colocar o peixe, aquela coisa toda, ele pode ter uma vida muito longa se ele ficar permanentemente naquele espaço escolhido inicialmente, sem você mexer. Então o aquário pode ficar com 20, 30 anos, que ele acaba ficando naquele habitat, e se a sobrevida dele, ou se a expectativa de vida dele for vamos dizer, esse prazo, ele vai ter uma vida saudável esses anos todos, porque a acomodação biológica vai a favor dele. Então é aquela brincadeira do surfista que tem que acompanhar vamos dizer, o movimento da onda para tentar fazer uma onda perfeita, aquela coisa toda. Tá legal? Então quando foi nessa revistinha, nós fizemos esse gráficozinho para ajudar também a compreensão, essas coisas do tamponamento, ligado a CO2 na água, ligado ao carbonato de cálcio que a água tem, a própria água, a reação que é dado para ajudar a tamponar essa coisa de pH. E uma coisa simples, que na época era palavras de enciclopédia mesmo, né? As definições do que seriam as bactérias, entendeu? Então, porque sempre bactérias, principalmente na época que começou a revista, essas coisas todas, sempre bactérias esteve associada a coisa ruim, a doença, aquela coisa toda. Então a gente queria mostrar que bactérias no aquário tem aquelas 99% de bactérias que são boas e úteis e fundamentais para a vida aquática do nosso aquário. Tá legal? Então nessa revistinha 21 falamos sobre isso. Na revista 22, lembra que eu falei? Eu sempre tive essa coisa de projetista, né? Fui projetista, sou projetista até hoje, então achava que o quê? Opa, precisamos criar regras, tabelas, guias de orientação, sequências, dia a dia. E na época, na revista número 22, tá vendo aqui a capinha dela? Na página 1, logo de cara, nós fizemos o quê? Uma tabela que na época acabou se chamando A Regra da Manutenção. Olha que bacana. Uma tabela para a época que não existia, era tudo esparso, tá tudo escrito nos textos ou nos livros, aquela coisa. Eu resolvi, falei, poxa, eu vou sintetizar uma tabela com ações diárias, com ações semanal e com ações mensal que o aquarista pode, deve e pode ser orientado a fazer. Isso ajudou muita loja na época. Acabava tirando um xerox, olha que época, né? Tirava um xerox, às vezes pintava ou num papel colorido e fixava próximo dos aquários de exposição da loja, os aquários que vendiam os peixes. Para quê? Para o aquarista ter essa noção, entendeu? Então, opa, devagarzinho, o que acontece? A gente estava querendo mostrar para a época essa coisa do que a pessoa tinha que fazer no dia a dia do aquário,
até para compreender a facilidade que era o hobby do aquarismo. Deu para entender? Então o que acontece? A gente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itens que a gente listou como se fosse hoje em dia seria em mecânica, né? Um checklist. Entendeu? Então o carro vai lá para revisão, tem um check-up que é dado. Opa, deixa eu ver aqui, pá, pneu, papapi, motor, sei lá, se tem chave de roda, se a luz está acendendo. Então a gente fez um checklist para o aquário ligado iluminação, aeração. Lembrando que iluminação para a época não se tinha essa coisa de timer, não era tão comum nos aquários, né? Então era você que tinha que escolher um horário do dia para ligar o aquário, a lâmpada, né? E desligar a lâmpada. Se você ia viajar, por exemplo, o aconselhamento, a dica era você deixar a cortina da sala aberta para que a claridade do ambiente já fosse suficiente para a luminosidade que o aquário iria receber, tá legal? Então falávamos na tabelinha iluminação, aeração, porque a maioria dos aquários para esses anos, lembra que eu falei, estavam começando a surgir as primeiras bombas submersas, então todos os aquários eram acionados, né, por filtros de ar, acionados por ar. Então era filtro copo, ou filtro externo, mas acionado por ar, ou filtro biológico de fundo, sempre acionado. Então, a palavra aeração estava ligado à movimentação e à aeração da água. O aquecimento, o filtro interno mecânico, se ele tivesse, né, claro, o solo, o filtro biológico de fundo, as algas nos vidros, a água em si, os peixes, a alimentação e as plantas. Deu para entender as 12? Então o que acontece? Iluminação de 8 a 12 horas. Então quando você lê hoje alguma coisa, poxa, de 8 a 12 horas por dia, é uma regrinha que na época a gente tentou implantar para o aquarista para ter uma noção de quanto de luz acesa o aquário pode ter. A aeração fraca para movimentar a água apenas suavemente. Porque a água quando está parada, existe um bloqueio natural de absorção de oxigênio do ar no meio líquido, né? Então quando você dá aeração, você dá uma pequena turbulência na água e todo o oxigênio, vamos dizer, em volta da gente, acaba, vamos dizer, dissolvendo na água, vamos chamar assim, entendeu? Tá legal? O aquecimento, que na época a gente sempre falava que a temperatura boa média seria 26 graus, né? Então entre 25 e 28, o filtro de fundo, o solo, por exemplo, que mensalmente era importante sifonar um pouco os detritos, as algas nos vidros, retiradas dos vidros frontal mensalmente, e assim vai, entendeu? Então uma tabelinha que na época, hoje em dia também vale para o aquarista que é totalmente iniciante ou para aquele que está querendo, vamos dizer, dar uma rotina para o seu ambiente, acaba sendo muito... Isso vale para toda a nossa vida, né? Se você tem um quintal na tua casa, você pode perceber que, sei lá, às vezes uma vez por semana você lava o quintal, ou às vezes se é um quintal que tem plantas ou árvores, essas coisas, todo dia você está dando uma varrida. Então você às vezes tem ações, vamos dizer, diária, que você dá uma varrida, semanal, que você dá uma jogada de água, uma regada nas plantas, e mensal, que você dá uma podada em algum galho que cresceu muito. Não tem essa coisa? Então, na vida é assim. Então, vamos dizer, regras, e aquilo que eu falei, como eu sempre tive essa coisa de esperava normatizar o nosso querido aquarismo, acabei, na revistinha número 22, criando essa coisa de... Eu queria mostrar também uma revista, cadê ela? Tá aqui, ó. Isso aí foi agora bem mais para frente, tá? Nós criamos ela, lancei ela em dezembro do ano passado, de 2017. Tá vendo essa revista aqui? Que é a revista 179, onde a gente fez o quê? Deixa eu ver aqui, ó. No caso, o aquário de água doce, tá? Tá vendo aqui, ó? Aquário de água doce. O que você pode e não pode usar em fazer seu aquário de água doce. Uma tabelona totalmente, vamos dizer... atualizada para os anos mais atuais. Então, nessa tabela aqui, toda saiu bastante regrinhas, tá vendo? Em verde o que pode fazer, em avermelhado o que não pode fazer. Então nós relacionamos na época, aqui nessa revista 179, 350 regras do aquarismo. Você fala, putz grilo, 350 regras? O que é isso? Será que todas são importantes? Todas são essenciais para você ter a base aquarística, para ter o quê? Uma iniciação aquarística plena, entendeu? Porque você não pode correr o risco
e de repente você tá comprando um aquário, tá gastando ou tá investindo alguma coisa que acaba ficando, vamos dizer, inadequado para os peixes ou faltando algum detalhe. Ou às vezes você está comprando uma coisa exagerada, você nem tinha esse dinheiro para comprar e está comprando achando que vai dar o melhor para o peixe e às vezes num primeiro momento você pode, vamos dizer, precisar ter o quê? Uma coisa mais básica e devagarzinho vai engrandecendo. O hobby é assim. Eu estava fazendo outro dia um bate-papo com. A gente tem pessoas, amigas, que são pescadores, né? E a vida do pescador é mais ou menos parecida. Ele compra, às vezes, um equipamento básico, depois vai escutando amigos, vai lendo alguma coisa, vai visitando as lojas de pesca, e gradualmente ele vai comprando equipamentos mais caros e mais adequados àquele tipo de pescaria que ele gosta de fazer. Então, se são peixes mais pesados, se são tambaquis, aquela coisa toda, às vezes tem toda uma gama vamos dizer, de carretilha, de vara, de tipo de vara, sei lá, de tipo de isca, de tipo de anzol, de preparação de anzol que ele tem que fazer. No aquarismo, guardado, é claro, as devidas proporções, né? É mais ou menos a mesma coisa. Então, o que acontece? Você conhecer as 350 regras básicas do aquarismo foi uma coisa que a gente publicou, lembra que eu falei, nos primeiros anos da revista, e quando foi aqui em 70, na revista 179, que foi em dezembro de 2017, do ano passado, eu fiz o quê? Uma juntada geral, coloquei todas, eu não tirei quase nenhuma. Acrescentei alguma palavrinha para atualizar mais o texto, no caso, né? E tuchei na revista, que acabou tendo uma boa repercussão pública, né? Para realmente aquela pessoa interessada, mesmo aquele que já conhece teoricamente bem o aquarismo. Não custa dar uma revisada nessa coisa de conceitos básicos, entendeu? Mesmo que você seja um aquarista muito experiente, já prático, aquela coisa toda, não custa você ler algum detalhezinho, alguma regra, você vai dar um pouco de risada, falar, mas claro que não pode fazer isso, mas é importante você acabar lendo, entendeu? Para quê? Para ir memorizando regras, para você sempre estar praticando um aquarismo de sucesso, tá legal? Então nessa revista eu queria mostrar que a gente acabou fazendo isso. Bom, deixa eu ver, chegamos em só para dar uma retrospectiva no caso, né? Nós chegamos na revista 22, quando foi nessa revista aqui, nós publicamos um mapinha. Dá para ver ele aqui, ó. O que que era? No dia, aqui está até marcando aqui, no dia 15 de agosto de 91, aconteceu a oficialização da escolha do local do mais novo ponto, olha que bacana, do mais ponto novo turístico de São Bernardo do Campo, entendeu? Que seria o Aquário de São Bernardo, entre aspas, do Centro Cultural Aquarista Júnior. Lembra que eu falei nos programas anteriores que durante as primeiras revistas, durante os primeiros anos, a gente tinha o chamado, até marquei, até tirei aqui, uma carta de apresentação que na época eu fiz, criamos até um símbolo, olha que bacana, do o que seria o Centro Cultural Aquarista Júnior. Fui cutucando a prefeitura, fui cutucando as pessoas, fui colocando pitacos nas próprias revistas, fomos criando o símbolo. Eu tinha um grupo de colaboradores que, quando começou a revista, eu achava que a gente tinha que ter um local para, vamos dizer, para se juntar mais, porque o meu escritório era na minha casa, aquela coisa toda, né? Continuou sendo em casa, né? Mas essa coisa de grupos, de reuniões e tal, eu achava que tinha que ter um lugar. Eu tinha, como fui criador nos anos 80, criador semi-profissional, né? Que eu já contei isso, eu tinha uns 70 aquários. Aí o que que acontece? Eu queria ter um espaço. Quando a gente lançou a revista, lembra que eu falei em 88, nós lançamos a revista no Centro Cultural São Paulo, aqui o Centro Cultural Vergueiro, aqui na capital de São Paulo, né? Essa palavra Centro Cultural sempre achei bacana. O nosso querido aqui, o município de São Bernardo do Campo, também tem uns locais que chama, né? Centro Cultural Assunção, essas coisas todas. Então essa palavra Centro Cultural, achava bacana. Centro Cultural Aquarista Júnior, que ia congregar o quê? Tudo aquilo que a gente fosse fazendo para o aquarismo. Tanto a nível de observações práticas dos peixes no visual, como, sei lá, que nem
lembra os trabalhos que a gente foi fazendo, coleção de selos, opa, ia fazer quadro, coleções de peças decorativas ligadas a aquarismo, então uma peça de cerâmica que é um enfeite de peixe, opa, iríamos ter uma coleção, coleção de concha que temos, boca de tubarão, opa, temos, conchas grandes do mar, opa, temos, bombas de aquário, históricas, né? Por exemplo, década de 60, década de 70, década de 80. Como eu fui aquarista antigo, muita coisa é claro, quando você é solteiro, quando você é criança, adolescente, você muda de casa às vezes, tua mãe joga tudo fora, né? Mas algumas coisas eu fui guardando. Então, opa, relíquias, aquela coisa toda. E nós tínhamos que ter um local para isso. Então, quando foi no dia 15 de agosto, nós adquirimos uma casinha. É legal. Deixa eu ver se dá para mostrar ela aqui, ó. Dá para ver aqui? É um sobradinho, 70 metros quadrados. Só para você ter uma ideia. Dá para ver que tem uma garagem embaixo. Dá para ver? Tem uma escadinha que sobe na porta. Tem uma sala na frente. Depois passa a sala, tem a cozinha, uma cozinhazinha. Passa a cozinha, aí já é uma areazinha pequena de serviço. Tinha um pequeno quintalzinho e um banheirinho no fundo. Um lavabo, né, vamos dizer assim, que acabou transformando no banheiro masculino do Centro Cultural. Aí a escada da sala era uma escada, tipo essa escada que não tem corrimão, panorâmica lá, que subia de concreto mesmo, né, de, de lajezinha de concreto, que você subia, entendeu? Depois acabei colocando um corrimão, né, E aí lá em cima tinha o quê? O quarto da frente, que tinha uma sacada, onde a gente colocou a placa, né, onde a gente colocou a placa era uma sacadinha, você abria uma portona grande, então tinha o quartinho da frente, no meio tinha o banheirinho, que acabou se transformando no banheirinho vamos dizer, das meninas, né? E no fundo tinha o segundo quarto, que seria vamos dizer, a segunda sala. Então, no quarto da frente, a gente transformou em sala de aula, entendeu? Tinha uma mesa, tinha umas estantes, a biblioteca que a gente começou a colocar os livros, os cadernos de pesquisa, aquela coisa. Com o tempo tivemos que deslocar isso para outro lugar, porque aquário, água, papel, bolor, mofo, umidade, acabou não combinando muito bem. Mas o que que acontece? Dia 15 de agosto se oficializou essa coisa do Centro Cultural Aquarista Júnior. Ele era bem margeando a Via Anchieta, entendeu? Então tem a Via Anchieta, que passa aqui em São Bernardo, ele ficava tipo vamos dizer, na Via Anchieta praticamente, né? Você só tinha um acessinho pequenininho, então da Via Anchieta você via esse cartaz grandão. Depois, é claro, até a Dersa veio no aquário lá, pediu para tirar, porque era proibido, tinha que ter uma autorização especial, aí a gente acabou colocando na garagem, assim, no nível da rua, né? Mas ele ficava grande, então se você passava pela Anchieta, você acabava vendo, tava a palavra aquário, né? Olha aqui o cartaz em detalhe aqui, entendeu? Pintura do nosso grande amigão aqui do Ilho Coutinho, que é um bom pintor, artista plástico, essas coisas todas. Então o que que acontece? Quando foi no dia, aí o que que acontece? Em agosto a gente adquiriu a casa e fez essa reforminha, adaptação, tudo. Quando foi no dia 12 de outubro, olha que coincidência, né? Lembra que eu falei que a gente mexe tanto com criança, ou tem um apoio total para criança? A gente acabou inaugurando ela. Então deixa eu mostrar aqui mais fotos. Dá para ver aqui, ó? Foto da fachada. Essa ruazinha era uma ruazinha assim do lado da Anchieta mesmo, né? Da Via Anchieta. Entendeu? Deixa eu mostrar mais fotos. Deixa eu pegar aqui. Aqui fizemos uma propagandinha do Centro Cultural, visite, aquela coisa. Tinha visitas, durante a semana ficava um pessoal lá. Aos sábados tinha o chamado plantão de dúvidas, os aquaristas iam lá, batia papo. Era tudo, vamos dizer, uma coisa bem... Seria como se fosse hoje, eu tenho contado, né? Hoje as lojas de aquário estão muito bonitinhas, né? Muito moderna, aquela coisa. Então, para a época, seria uma lojinha bonitinha, vai, entendeu? Tinha os aquários, tinha a cortininha na frente dos aquários, para você não ver vamos dizer, a fiação, aquela coisa ficar invisível, mas como era uma cortininha e como era um centro de pesquisa, se você fosse lá com esse interesse de querer conhecer como que foi montado, a gente mostrava, tal. Então era o quê? Mostrar justamente esse lado de bastidores do aquário, entendeu? Então, o que que acontece? A gente, ó, o cartaz aqui olhando também tá vendo aí a sacadinha?
Aqui, logo na entrada, um painelzinho que a gente punha alguns cartazes, alguns desenhos, algumas coisas. Aqui a escadinha de entrada, as criancinhas já visitando aqui. Aqui para a época não era tão comum ter, mas a gente já tinha alguns balcões engradados que a gente colocava as peças do museu, essas coisas todas, entendeu? E foi, aqui ó, aqui eu já queria mostrar o quê? Algumas crianças que visitavam o Centro Cultural, porque a gente começou a fazer, lembra que eu já falei nos programas, fazer um trabalho totalmente voltado à pré-escola. Em São Bernardo tinha muito pré-escolas pequenas. Eram em casas, tinham lá 20, 10, 15, 20 alunos na escolinha, então a gente convidava, tinha um valor, né, que a escola pagava, e às vezes vinha de van, vinha com os próprios pais, se a escola era muito perto, vinha em fila indiana para visitar. Então a criançada adorava, ó, fazendo um trabalhinho no chão mesmo. Dá para entender? Aqui, ó, as crianças observando a parte aí do museuzinho, dá para ver? Aqui, ó, aquário, duas caixas d'água com alguns posters. Ó, que bacana. Entendeu? E é isso. Ó, aqui a parede, uma das paredes, que a gente mostrava alguns painéis. Nos próximos programas vou mostrar muito mais fotografia. Deu para entender? Então, estamos encerrando praticamente esse ano de 1991 com a inauguração do Aquário de São Bernardo, Centro Cultural Aquário Júnior. Tá legal? Queria agradecer muito. O programinha tá acabando. Estamos encerrando hoje. Eu e meu amigo Mudinho aqui, tá legal? Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe toda a família. E na próxima segunda-feira estaremos aqui num programa especial, que é véspera de Natal, tá legal? Então, boa semana a todos. E tamo aí daqui pra frente, tá legal? Muito obrigado, tchau, tchau. Qualquer coisa entre em contato com a gente. Valeu, tchau.